Oi, tudo bem, pessoal? Nossa aula de história. Na aula passada, nós vimos o que é cidadania, o que é ser um cidadão. Vimos também as origens, as origens gregas, que o termo cidadania, teve origem grega. Vocês assistiram vídeos sobre essa origem. Hoje nós vamos trabalhar a página 8. As leis escritas em Roma lá no passado. Então, assim, a professora gostaria que vocês seguissem a leitura, o que fosse necessário, vão grifando, tá? Essa semana já é a última semaninha de aula, depois nós vamos ter uns dias parados, senão vocês acabam esquecendo, o que foi importante explicado. Então, anote o que vocês acharem necessário. Vamos lá? As leis escritas em Roma no passado. Então, assim como acontecia lá em Atenas no passado, os habitantes de Roma também buscavam melhorar a vida nas cidades. Também gostaria de viver em cidades com lugares melhores. Então, olhando aqui para esse mapa, a Roma no passado. Então, nós vemos aí a Itália, Roma, Por muitos anos, em um período da história, Roma foi governada por um grupo eleito de pessoas que deveriam atender às necessidades da população. Então, havia eleição, Lembra que nós vimos em Atenas que as pessoas iam às praças públicas, era a população que via o que era melhor para a cidade? Já aqui em Roma, olha lá o que está dizendo. Roma foi governada por um grupo eleito de pessoas, daí já era um grupo, não eram todos os cidadãos que deveriam atender às necessidades da população, olha aí. Olha lá a imagem. Tribuna na República Romana, propondo uma lei, Cartão da série em Roma da Antiguidade. Isso aqui é um cartão, tá? Então, aqui eles estavam propondo uma lei. Aqui também embaixo vocês vão ter aqui uma linha do tempo, Que vocês podem, da professora não dá para passar de uma página para outra, mas vocês podem passar de uma página para outra aí para vocês olharem. Vamos para a página 9. Então, antigamente as leis romanas, elas não eram registradas por escrito. Elas não tinham o hábito da escrita. Por isso, nem todas as pessoas elas conheciam os detalhes dessas leis ou quais eram os seus direitos. Elas não sabiam o que era direito, nem quais eram as leis, tá? Porque não tinha nada escrito. Então, por causa dessa situação, alguns romanos se organizaram para que as leis fossem escritas, Desse modo, escrito, que não se cometesse injustiça, que não fosse injusto para as pessoas, que ficasse ali escrito e que todos pudessem ficar informados sobre os seus direitos e os seus deveres. Então, esse grupo de leis ele foi dividido em 12 partes, gravadas em madeiras e afixada em um espaço público. Olha aí a imagem. Então, eles resolveram escrever as leis que foram divididas em 12 partes, escritas em madeira e colocada para a população, para os cidadãos romanos poderem ficar por dentro das leis. Aí elas podiam saber quais eram os seus direitos e quais eram os seus deveres, porque até então eles não conheciam. Isso aconteceu no ano de 450 a.C., registro das leis das 12 tábuas na Roma do passado. Então, gravem bem isso daqui. Registro da lei das 12 tábuas em Roma do passado, em 450 a.C. Essas leis romanas ficaram conhecidas como leis das 12 tábuas, pois foram distribuídas em 12 blocos de madeira em um mural. Eles escreveram nas tábuas. Qual era o objetivo? De possibilitar
facilitar o acesso das pessoas, para que os indivíduos, para que os cidadãos pudessem conhecer as leis e então saber dos seus direitos e dos seus deveres. Né? Quando nós não conhecemos a lei de um lugar, nós não sabemos qual é o nosso direito e muito menos qual é o nosso dever. Né? Então, nós temos que conhecer. As leis definiam como aplicar a justiça, como agir em casos de dívidas e também previam o processo de compra e venda de produtos de terras que existiam lá em Roma. Vamos para a página 10. Na página 10, vocês vão resolver essas atividades. Preste atenção, as respostas estão nas páginas anteriores, as explicações que eu já fiz. Releiam outra vez, se necessário. Depois eu envio o gabarito para vocês. Mas primeiro eu tenho que responder certinho. Então, leia esta imagem. Ler a imagem é observar a imagem, é prestar atenção na imagem, tá? Olha lá, a inscrição neste cilindro foi realizada há muito tempo, quando Ciro, na época, ele era rei da Pérsia, ele ordenou que fossem registrados a respeito das religiões e o fim da escravidão entre a população. O registro dessas ordens foi feito em barro cozido, na forma de um cilindro, por isso que ela ficou desse jeito. Claro que ela tá quebradinha ali, né? Porque isso daí faz parte de documentos históricos, né? Então, de acordo com a leitura, responda à questão. O que foi registrado no cilindro atendendo à solicitação do rei da Pérsia? Acabei de explicar. Número 2. Gente, presta atenção, quando vocês não entenderam, é só voltar o vídeo. É muito simples, não precisa ficar perguntando outra vez para a professora. Tem aluno que fica lá no WhatsApp, professora, tal coisa, mas não assistiu o vídeo que eu expliquei e nem voltou o vídeo na explicação onde você não entendeu. A explicação está totalmente aqui. Lá pelo WhatsApp a professora não vai explicar nada. Eu vou pedir que você volte ao vídeo aula. Simplesmente isso. Então, volta sempre que necessário. Os videoaulas ficam sempre na plataforma para vocês. Número 2. Sobre as leis registradas por escrito, marca um X na alternativa correta. Número 3. E na atualidade, como os cidadãos têm acesso às leis do país que habitam? Como que nós temos acesso? Através do quê? Nós acessamos que tipos de registro? Para a gente saber de alguma coisa, a gente pesquisa onde? De que forma? Então, respondam com letra bem bonita e logo depois que vocês responderem, vocês acessam o gabarito para poder deixar corrigido.